E aí, vamos estudar a lição? O tema de hoje está falando sobre uma palavrinha que é muito importante: clareza. A Bíblia é clara e a Bíblia é fácil de ser entendida quando nós nos despojamos do nosso preconceito, das nossas ideias pré-concebidas e ficamos então disponíveis a absorver o conteúdo que ela nos transmite. Muitas vezes, o nosso preconceito é o que constrói as barreiras em relação à compreensão da palavra de Deus. Experimente tentar se despojar deles e estar à disposição do Senhor de modo a dizer: Senhor, fala que teu servo ouve. E você vai ver que pela ação do Espírito Santo, aquilo que de repente parecia meio complicadinho, imediatamente começa a ter mais clareza, porque a Bíblia é um livro que se auto-interpreta, ou seja, ela é a sua própria intérprete. E graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque senão você ia viver segundo o que eu interpretei, e o outro ia viver segundo o que o outro interpretou, e o terceiro, e o quarto, e cada um seguiria o seu caminho. E é assim que nós estamos vendo na confusão religiosa de hoje. Precisamos deixar a Bíblia se auto-interpretar. Ela mesma explica o que ela está dizendo, porque, veja bem, a sua unidade é a garantia de sua clareza. Ontem nós falamos sobre a unidade da Bíblia, o quanto um personagem citava o outro, vivendo numa época diferente, como Paulo citando Isaías, como Paulo citando os Salmos. Ou seja, você busca esclarecimento de um episódio em outros lugares da Bíblia que te fornece subsídio para compreender aquilo que está sendo dito. Um bom e claro exemplo disso é o livro do Apocalipse, que nós buscamos a figura de imagem, a linguagem simbólica, lá no livro de Daniel, que por vezes possui o esclarecimento fundamentado em Isaías, em Jeremias, lá no próprio Gênesis, com a história da queda do homem, e nós obtemos assim nos evangelhos, nas declarações de Jesus Cristo, todos os elementos que embasam a interpretação. É a palavra explicando a própria palavra, não é uma particular elucidação, é a Bíblia se auto-explicando. Talvez ela não pareça muito clara para você em alguns aspectos, somente porque você simplesmente fez uma leitura. E aí entra aquilo que precisamos como necessidade: o estudo da palavra. Eu não estou te convidando só para ler a Bíblia, eu estou te convidando para estudar a Bíblia, para investigar a Bíblia, utilizar todo o material de apoio que você tem à disposição, dicionário bíblico, comentário bíblico, livros de arqueologia. Devore este livro e sabe de uma coisa? Você vai ter uma relação muito interessante. Quanto mais você lê, mais você vai se apaixonar. E quanto mais você mergulhar na Bíblia, mais você vai sentir Deus falando ao seu coração. Observe aí os textos de Mateus 21, 42, 12, 3 e 5, 19 e 4 e assim por diante. E você vai perceber que muitas referências das Escrituras foram utilizadas por Jesus Cristo em seus discursos. Sabe o que isso significa? Que Jesus usava a palavra para clarear o seu próprio discurso. A palavra, ela se explica. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela clareza de Tua palavra, e com a ação do Teu Espírito ficará mais fácil ainda, em nome de Jesus.